o endereço de Deus. O filho pródigo tinha uma grande vantagem na sua vida. O filho pródigo sabia o endereço da casa paterna, o endereço da casa do pai. Isso é bom. Quando a gente sabe o endereço, a gente não quebra a cabeça e encontra o destino. Quando o filho pródigo estava na pior, e a partir daquela situação terrível, ele pôde ter condição de refletir a vida dele na casa paterna. Ele viu que a casa paterna era melhor. Na casa paterna tinha riqueza. Ele tinha servos. Os servos tinham dignidade. Havia dignidade. O pai tratava os servos com dignidade. E ele, refletindo a situação de pobreza. Pobreza é humilhação. E a pobreza dele era tanto que suas vestes estavam se desfazendo. E sua comida era a comida que ele dava aos porcos. A partir dessa situação, ele vê a condição dele na casa paterna, onde era honrado como filho. Então vamos ver casa paterna com riqueza. Longe da casa do pai, resultado pobreza, miséria. É este retrato que Deus está mostrando para o homem. Longe de Deus, o homem é como um mendigo, o que come as bolotas dos porcos neste mundo. Fora a visão que ele perderá na outra vida, onde tem coisas que Deus diz que os olhos nem a mente do homem pode imaginar nem contemplar. As coisas que Deus criou para aqueles que creem nele e que seguem o seu caminho. O filho pródigo, então, viu a pobreza extrema que ele estava agora e refletiu a riqueza e as condições de privilégio na casa paterna. Tomou a decisão: vou para a casa de meu pai. Esse deve ser o nosso desejo. Quando nós cairmos em si, quando os sonhos e hipnotismo desse mundo for tirado de nossos olhos, quando as luzes e as propostas deste mundo forem apagados de nossa frente, aí podemos ver não a luz presente, mas a luz da eternidade. Uma comparação é ver a luz das estrelas à noite. Deus tem coisa melhor para o homem. Deus tem coisa melhor para o homem. Que podemos dizer os sonhos de Deus. Deus tem projetos para o homem. Mas nós temos que sonhar os sonhos de Deus aqui na terra. Este sonhar os sonhos de Deus é a vida de fé. E o que é fé? Saltar no escuro? Não. Fé é você crer nas propostas de Deus. Ele deixou suas propostas nas Escrituras Sagradas.
Por isso que é importante termos a visão do endereço do Pai. Tem muita gente que não tem a visão do endereço do Pai. Quando você não tem o endereço, você estará sempre batendo no destino errado. E muitos passam a vida toda batendo no destino errado, andando em círculo na vida. Não encontraram o endereço de Deus. Outros estão buscando em lugares errados. Há muitos lugares que fascinam. Outros estão buscando Deus nas religiões. Outros buscando Deus nos seus credos. Outros buscando Deus na confiança de seus líderes e mentores religiosos. Aqui nos faz lembrar a parábola das virgens. São 10 virgens, mais 5 chamadas virgens imprudentes, chamadas também as virgens loucas. Elas encontraram o endereço errado. Elas creram nos discursos de seus líderes. Elas tinham a fé de Jesus Cristo, o mandamento de Deus. Mas faltava uma coisa. E elas foram descobrir esta coisa, a ausência desta coisa, quando tinham caminhado muito na vida. E era tarde demais. Aí nós vamos vê-la tentando negociar com as outras prudentes que tinham encontrado o verdadeiro óleo, o verdadeiro destino, o verdadeiro endereço de Deus. Mas aquelas que encontraram o verdadeiro endereço não podiam dar o seu óleo, pois esse óleo é conquistado de uma forma individual e não coletiva. Pois com Deus a conquista é individual. Muita gente confia no coletivo. Coletivo quer dizer igreja. A igreja é tudo para ele. Fazendo as coisas da igreja, ele dentro da sua consciência acha que está fazendo para Deus. Não. Ele está trabalhando para uma organização religiosa, fazendo as atividades de uma organização religiosa. Não tem nada a ver com Deus. Os princípios de Deus estão ligados diretamente com o Espírito Santo. Mas elas não aprenderam e não foram ensinadas do papel do Espírito Santo em nossa vida. É substancial. Então as virgens loucas não encontraram o endereço. Tiveram que voltar. Lá do alto caminho onde estavam, tiveram que voltar. Para adquirir o óleo. Mas tarde demais. Quando elas voltam em Apocalipse 12:12, estas remanescentes, estas virgens remanescentes, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo, são atacadas pelo demônio.
Satanás as ataca guerreando contra elas. Elas vieram à busca do ódio, mas estavam na direção contrária. Enquanto as virgens prudentes seguiam para o destino eterno, com a luz que tinham, a luz do Espírito Santo, e encontraram as portas da eternidade abertas e entraram. Essas remanescentes virgens imprudentes que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo, estavam sendo atacadas pelo diabo. Diz Apocalipse 12:12 que o diabo estava lhes fazendo guerra. De alguma forma elas conseguiram resisti-lo, pois nós vamos vê-la lá nas portais mais tarde, após essa guerra com o diabo, batendo nas portas da eternidade. Só que a porta estava fechada. Coitadas. São 50% dos cristãos que guardam a fé de Jesus Cristo e guardam os mandamentos de Deus. Então elas vão reclamar do outro lado. E do outro lado, uma voz diz: eu nunca vi, não as conheço. O céu não conhecia as suas atitudes religiosas. Perderam o endereço de Deus. Nunca acharam na terra o endereço de Deus. Sempre estavam nos endereços errados. E o céu não as reconhecia. O céu não as via. Deus não pode ver o filho pródigo que está distante, que partiu para outras regiões, Deus não os pode ver. Deus não pode ver o filho pródigo. Deus não pode ver aquele filho que está longe dos seus caminhos e do seu endereço. Então, meus queridos, onde vamos encontrar o endereço de Deus? Deus está na sua palavra. É na sua palavra que você vai encontrar o endereço de Deus. Deus habita em sua palavra. Jesus disse: se você guardar minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos morada em você. Esse é o endereço de Deus, a palavra dele. Fora da palavra você está direcionado para destinos errados, destinos que o céu não vai ver e nem reconhecê-lo. Qual é o endereço de Deus? A sua palavra. Deus habita em sua palavra. Aí está o endereço de Deus, a casa de Deus. A palavra é o território de Deus, é a fazenda onde Deus habita. E os filhos de Deus habitam nestes lugares celestiais. Sua palavra. Hoje você ficou sabendo o endereço de Deus. Hoje ninguém mais te engana. O endereço de Deus está onde? Está na sua palavra. A palavra de Deus é o território de Deus, lugar de sua habitação. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Hoje você encontrou o endereço de Deus. O endereço que vai te levar para a eternidade e vai te proteger aqui nesta terra.